boa tarde. Hoje o nosso estudo será sobre letramento e alfabetização. Nós iremos fazer uma grande viagem para o ano de 1874. Nós iremos falar sobre o método sintético de Coppeker, detalhando em obras como Método Rápido para Aprender a Ler, que foi em 1874. A técnica de John Coppeker, no livro de Hilda. Depois nós iremos falar, eu vou falar esse pedacinho, daí nós iremos falar do livro dele. Livro de Hilda. Antecipou conceitos que a ciência da educação e a psicologia só viria a confirmar décadas depois. Hoje, quando vemos crianças usando tablets ou livros didáticos super coloridos e interativos, estamos vendo a evolução de ideias que ele já aplicava à mão em 1902. Aqui estão os três principais pilares que conectam o manuscrito de Coppeker à alfabetização moderna. Ele fez um livro para ensinar a filha dele, né? A filha dele. Esse livro tinha mais de 200 páginas, vocês acreditam? E foi tudo feito e escrito à mão, com muito capricho, e os desenhos também tudo foi à mão, manual. Foi o primeiro livro manual que a gente tem, assim, notícias sobre alfabetização. Foi feito com muito carinho, muito amor mesmo e muito caprichado, tá? Aí nós vamos falar do primeiro pilar, que era o primeiro. Em vez de eu ficar falando cópia, que é o nome até um pouquinho complicado, eu vou falar João. João já praticava o que hoje chamamos de letramento. Antigamente, alfabetizar era apenas ensinar a codificar e decodificar. O que é decodificar? É juntar letras, né? O Coppeker. Hoje, o foco é o uso social da escrita. No livro de Hilda, a leitura servia para entender uma história, para brincar com as bonecas ou para dar um presente à mãe. Hoje, as escolas buscam que a criança aprenda a ler usando rótulos, receitas e notícias, coisas que fazem sentido na vida real, exatamente como Coppeker fazia com o cotidiano da sua filha, né? Agora, o segundo pilar, o apoio da imagem, multimodalidade. Hoje, os livros didáticos modernos usam o quê? Usa multimodalidades, que é mistura de textos, imagens, ícones e muita cor. A visão de Coppeker, ele sabia que a imagem não era apenas um enfeite, não estava lá à toa, né? A imagem era âncora do significado. Ao desenhar o objeto, escrever a palavra ao redor dele, ele criava uma memória visual e poderosa. Ele pintou todo o livro, desenhou tudo à mão, com muito capricho, viu, gente? Hoje, a neurociência explica que o cérebro da criança processa a imagem mais rápido que o texto. Métodos modernos de palavra-chave usam exatamente essa técnica de Coppeker. Associaram a unidade de o sentido, o desenho, a sua representação gráfica. Quando nós falamos bola, nós colocamos o quê? Uma bola, que aí as crianças vão associar a palavra à figura, né, da bola, tá? O terceiro, o método analítico e a consciência fonológica, embora Coppeker fosse um entusiasta do método analítico de todo para as partes, ele fazia algo muito moderno no livro de Hilda, em 1902 e pouco, viu, gente? Ele já era moderno. A decomposição natural. Lembra que mencionei, ele cortava os desenhos ao meio para mostrar as sílabas?
É isso aí, nós ainda vamos ver, tá? Isso é o que hoje chamamos de desenvolver a consciência fonológica. Em vez de decorar uma tabela de sílabas abstrata, a criança percebe que a palavra bacia tem pedaços sonoros que correspondem a partes do objeto. As escolas atuais usam muitos jogos e brincadeiras de segmentação que lembram muito esse estilo visual de João Cópernico. E como chama a aprendizagem dele também? O legado do afeto na aprendizagem. Talvez a maior influência seja a pedagogia do afeto. Hoje existe também essa pedagogia do afeto, basta a gente pesquisar que nós vamos ver. Mas quando a gente fala pedagogia do afeto, nós estamos falando de quem? João Cóbrega. Hoje sabe-se que o estresse bloqueia o aprendizado. Uma criança muito estressada, ela não consegue aprender. Ao criar um livro feito por um pai para uma filha, João Cópernic provou que o vínculo emocional acelera a alfabetização, é um vínculo que une, né? Nas escolas modernas, busca-se criar esse vínculo através de projetos onde a criança é a protagonista, muito parecida com o modo como Hilda era a protagonista do seu próprio livro. Hilda era o nome da filha dele, né? Por isso que deu esse nome de Hilda, tá? Diferente daquela história que nós já estudamos, daquele menino que aos 3 anos lia, estudava e cresceu com sérios problemas, porque seu pai era muito severo, não era aquela pedagogia do afeto não, viu gente? Diferente, você vê que faz diferença você usar o afeto, o amor para com a criança, né? Agora nós vamos... Pesquisadores dizem, dizem que se João Copper tivesse tido apoio, ele não teve apoio, gente, para fazer esse livro dele para todo mundo. Não teve apoio, que era um livro com mais de 200 páginas, todo manual e ficava muito caro na época. Então, não, ele usou só com a família dele mesmo, tá? Que era um livro caríssimo na época. Acho que foi até escrito, feito à mão também, o miolo, tudo do livro, né? Porque aquele tempo não era que nem hoje, né? Então, nós vamos falar que a história da educação brasileira poderia ter sido muito diferente, talvez menos focada na repetição e mais na criatividade desde o início do século passado. Isso é uma crítica, né? Sobre o governo a educação brasileira. João Copeg, eu não sei se eu estou pronunciando certo esse nome, gente. Foi o educador brasileiro pioneiro. Olha, eu nem sei, eu falar a verdade, eu sei da história dele porque eu já pesquisei, mas na faculdade, em um monte de lugar, eu nunca tinha visto falar o nome dele. E você vê, ele é brasileiro, né? E ele foi o pioneiro no século XIX e início do século XX, conhecido por seus métodos de ensino inovadores, focados na instrução de leitura. Suas principais técnicas enfatizavam abordagens intuitivas, científicas e racionais para a pedagogia, afastando-se dos silabários tradicionais em direção a sistemas mais eficientes, né? Agora nós iremos ver quais os métodos principais. João Cópega, inicialmente, ele promoveu o método, viu gente? O método sintético, através das obras, como método, aqui está método, porque depois eu vou falar também do João de Deus, que era português. Então, às vezes vai ter palavra que não é da nossa linguagem, tá? É português. Obras como Método Rápido para Aprender a Ler, 1874, que utilizava passos lógicos, como a silabação, sem exercícios pesados de ortografia.
visando um caminho suave e fácil. Quando a gente fala caminho suave, a gente lembra de quê? Da cartilha suave, né? Para a alfabetização. Mais tarde, ele defendeu o quê? O método analítico a partir da década de 1890, inspirando-se em modelos europeus e americanos, né? Para priorizar o reconhecimento de palavras inteiras e a leitura contextual, em vez da decomposição silábica mecânica. Ele era um estudioso, ele era um pesquisador, né? Quais as contribuições dele para nós? Ele produziu cartilhas como método racional e rápido para aprender a ler sem soletrar, em 1879, e o Livro das Mães, em 1890, integrando lições morais, métricas e catecismo juntos com a leitura. Kopek abriu escolas como o Colégio Culta Ciência e formou professores em educação simultânea, graduada e laica, né? Qual é o impacto histórico disso? Seu trabalho provocou debates com educadores tradicionais, influenciou, mas também influenciou a educação da era republicana ao misturar princípios positivistas como reformas práticas, diferença entre o método sintético e analítico de Copper, né? Ele introduziu tudo isso e foi uma contribuição muito grande que ele fez, né? Pra, para o nosso ensino. Agora nós vamos. Aqui nós ainda estamos no século XIX. João, ele foi uma figura chave na educação brasileira, né? Eu acho assim triste porque a gente quase não vê falar dele, viu, gente? Eu nunca tinha visto. E olha que eu fiz faculdade, fiz 3 pós e eu só vinha conhecer o trabalho dele através das pesquisas que eu faço sozinha mesmo, tá? João Coppola, uma figura-chave na educação brasileira durante o final do século XIX e início do século XX. Evoluiu seus métodos de ensino, de leitura, de abordagens sintéticas para a analítica. O que é o método sintético? O método sintético de Kober, detalhando em obras como Método Rápido para Aprender a Ler, 1874, constrói a leitura a partir de unidades menores para as maiores. Progride através da silabação lógica, começando com letras, formando sílabas, depois palavras, sem exercícios excessivos de ortografia que cansa as crianças, enfatizando o caminho suave, devagar, né? Para a fluência, para a criança aprender, sem sobrecarregar, quer dizer, né? Ele produziu cartilhas como método racional rápido para aprender a ler sem soletrar o Livro das Mães. Nós já tínhamos visto isso aqui antes, então vou deixar isso aqui, mas nós já tínhamos falado sobre isso. Vamos mudar. Impacto histórico. Seu trabalho provocou debates como educadores tradicionais, mas influenciou a educação da era republicana, ao misturar princípios positivos com reformas práticas, diferenças entre o método sintético e analítico, né? João Coppola, uma figura-chave na educação, que ele evoluiu seus métodos de instrução de leitura, abordagem sintética para analítica. Ele evoluiu, né? O método sintético detalhando obras como método rápido para aprender a ler mais rápido também, né, gente? Isso aí era muito bom naquela época, né? E hoje também, tá? E o método analítico, o que vem a ser isso? Mudando da década, agora nós vamos mudar um pouco a década.
de 1890, seu método analítico começa com palavras ou frases inteiras, aproveitando a linguagem oral existente das palavras das crianças como reconhecimento intuitivo, influenciado por modelos europeus, que teve um peso muito grande, né? Porque naquela época os grandes educadores sempre eram da Europa, viu, gente? Então o Brasil copiava muita coisa de lá e aprendia também, né? Modelos europeus e dos Estados Unidos. Prioriza o significado e o contexto antes da decomposição em sílaba, como visto em cartilhas, como o livro das mães. Eu nunca vi essa cartilha, mas devia ser boa, né? Agora vamos ver as principais diferenças do método sintético para a analítica, tá? Nós vamos ver aqui. Aqui está meio desfocado aqui, mas dá para ver, tá, gente? O método. Aqui nós vamos falar sobre direção, sintético, partes para o todo, letra, sílaba e palavra. E o analítico, parte para as partes, toda para as partes, palavras, frases, sílabas. Aqui é sílabas, viu, gente? Tá meio cortado aqui, mas dá para ver. Foco inicial, decodificação mecânica, estruturas básicas, significado, o contexto e reconhecimento global, tá? Global. Cronologia. Cronologia. Décadas iniciais, 1870 e 1880. A partir de 1896, como foi descrita, né? Os estudos internacionais e as críticas. Eu não sei por que está assim, ó, gente. Ó, pulou umas frases aqui, mas dá para entender. Aqui é crítica, mais repetitivo e cansativo, mais intuitivo, mais inicialmente controvérsia, tá? Mas acho que dá para ver, né? Para entender também. Estou tentando arrumar aqui para ficar melhor, tá? Não sei o que aconteceu aqui, gente, mas dá para entender. Então, nós vamos pular isso aqui. Aqui está o sintético analítico e as diferenças, as principais diferenças. Quais cartilhas ilustram a aplicação prática do método analítico de Coppel? Ele aplicou seu método de leitura analítica de forma prática, através das cartilhas inovadoras que enfatizavam o reconhecimento de palavras inteiras, por meio de histórias e imagens que ajudavam a fixar, aprender melhor. John Coppel aplicou seu método de leitura analítica praticamente através de cartilhas inovadoras que enfatizavam o reconhecimento de palavras inteiras por meio de imagens também, tá? Palavras e imagem. Agora vamos ver as principais cartilhas. O livro de Hilda foi escrito, gente, em 1902, totalmente à mão. Os desenhos também, mais de 200 páginas. Representa narrativas como as protagonistas, Hilda e Olguita, utilizando episódios sequenciais, ilustrações e um ciclo de exercícios que ele também usava no livro dele, para o aprendizado contextual de palavras a partir de imagens e frases curtas. Elas liam, elas faziam exercício. O livro das bonecas, companheiro de O Livro de Hilda. Ele reforçava os vínculos visuais. Ó, vê que ele não escreveu só um livro, ele escreveu mais, né? O livro
das bonecas, companheiro de O Livro de Hilda, reforçava os vínculos visuais, textuais, onde bonecas e imagens ajudavam na leitura intuitiva antes da decomposição. O livro de Hilda, instruções para seu uso. Ele tinha instruções. Fornece orientação ao professor sobre os ciclos de 10 etapas, começando com a discussão de imagens e progredindo para fixação de palavras em um formato orientado por histórias. Características práticas. Essas obras integram historietas, pequenas histórias, estampas e uma variedade mínima de palavras para priorizar o significado em vez das sílabas, distinguindo a abordagem de cópia de primers analítico mais simples, né? Que nós vamos. Quais estudos empíricos brasileiros mais citados na pedagogia de imagem ultimamente, né? Agora nós já estamos no ano de 2014. Durante as pesquisas, aqui foi baseado tudo em pesquisas, tá, gente? Heloísa Andréia de Matos Lins lidera as citações com cultura visual e pedagogia da imagem, analisando práticas escolares empíricas que mostram imagens nebulosas, aumentando a reflexão em 67% das crianças. Estudos mais citados: Juliane Domiciano Mota, já em 2020, pesquisa da USP, pesquisas com fotografias na educação infantil, né? Número de professores, 40, né? Registros visuais aceleram documentação pedagógica e avanço na protoescrita em 78% dos casos observados. M.R. Venere, da UNER, estudo longitudinal de 4 semestres com curso de fotografia. 85% dos docentes relataram maior reflexibilidade pedagógica via análise imagética em disciplina de pedagogia e letras. A imagem, das imagens, né? E qual o impacto quantificado desses estudos? Lins, ele fez isso baseado nos estudos entre 120 alunos. Resultado: mais de 25% compreensão textual com imagem. Eles aprendiam mais com o texto com imagem. Mota: 40 professores, 78% avanço no proscrito. Venere, fotografia pedagógica, 9 cursos, 85% reflexibilidade docente. Agora nós iremos falar que esses trabalhos validam pedagogia da imagem, validam, viu gente? Como ponte empírica entre visualidade e alfabetização brasileira. Quer dizer o quê? Quer dizer que as imagens ajudam também, tá? As crianças aprenderem melhor, junto com as letras, a foto e a imagem e as letras. Quais artigos brasileiros fizeram revisão de literatura em pedagogia da imagem recente? Estudos brasileiros recentes com revisão da literatura em pedagogia da imagem, eles mapeiam autores clássicos e aplicações empíricas, focando o quê? Alfabetização visual e práticas escolares. Artigos principais: Rosa, 2024, Educação e Mundo Imagem, revisa Freire, Martins, Balicei, defendendo a alfabetização do olhar transversal a todas as disciplinas, contra imediatismo imagético, digital. Lins, Educação em Revista, Cultura Visual e Pedagogia da Imagem, sistematiza Heloísa Lins, né?
analisando avanços brasileiros em leitura crítica da imagem. Eles estão sempre dando ciência hoje está sendo alfabetizada de acordo, né? E qual o melhor método? Revisões empíricas. Aqui está uma revisão empírica de Lombardi Costa e o foco metodológico, que essas revisões privilegiam estudos, né, com observação participante, validando imagens como ponte, fonético, semática na transição, rabisco, leitura fluida, né? Se tá, as crianças tá aprendendo, de que jeito elas estão aprendendo, qual o método mais forte. A fonte, gente, para vocês estudar melhor, está aqui, ó, para vocês fazer mais um, se vocês quiserem aprofundar mais. Esse estudo eu dividi em duas fases. A segunda nós iremos falar na próxima semana, que vai entrar outro grande estudioso, que é João de Deus. João Deus, tá? De Deus. Que é da Portugal, que ele usa o mesmo método João Cocker, tá? Então nós iremos falar dele na próxima e ver se mudamos. Espero que vocês tenham gostado. E isso aqui geralmente serve para quem está fazendo pós-graduação, mestrado, né? E quer se aprofundar mais na letramento e alfabetização, tá bom? Obrigado e até a próxima, né? Até o próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês se inscrevam no canal e compartilhe também, tá, gente? Agradeço. Até a próxima.